principal. Eu vou mostrar aqui numa linha reta só para você entender um pouco. Vamos dizer, início, que seria o fio vermelho, vou botar só o V, aí vem, final, que seria fio branco. Fio branco. Isso da minha bobina principal. Então, quando eu pego meu fio comum, continua sendo vermelho, com relação ao fio preto, você vê que eu tive um pouco maior de resistência ômica. Então vamos lá. Bobina auxiliar. Fio vermelho. Início da bobina auxiliar. Vou botar o azinho de auxiliar aqui para nós identificar. Início da bobina auxiliar e vem. Essa bobina auxiliar é maior do que a bobina principal. Tá entendendo? Por que maior? Ela pode ser maior na quantidade de espiras, ou seja, ela não foi feita idêntica à bobina principal, minha bobina auxiliar. Ó, vermelho e o preto, maior resistência ômica. Então, vermelho com preto. Vamos dizer que eu tive vermelho com branco, 21 ohms. Vermelho com branco, 21 ohms. E vermelho com preto, 26,6. Então, minha bobina principal é menor do que a minha bobina auxiliar. Ela pode ser menor em duas opções. Primeiramente, ela pode ser menor. Lembra que eu falei que o motor de máquina lavar é idêntico à questão de bitola de fio, quantidade de espiras. Já esse, em questão que esse não é. Você vê que eu tenho aqui essa bobina principal, essa bobina auxiliar, de algum modo ela tem maior resistência ômica do que a outra. Vou desligar meu motor. De algum modo ela tem resistência ômica maior do que a outra. Então o que é que isso acontece? Quando ela tem maior resistência ômica, ela pode ter duas coisas que ocasionam isso aqui, é maior resistência ômica. Quais seriam essas duas coisas? Bitola do fio mais fina do que a outra, ou seja, eu poderia ter minha bobina principal, por exemplo, com fio 25, vamos dizer assim, e minha bobina auxiliar com fio 26. Na bitola, na tabela WG, o número maior do fio, o fio é bitola mais fina. Então, por exemplo, minha auxiliar com fio 26. Eu poderia até ter a quantidade de espiras da auxiliar e principal idêntica, porém, a bitola do fio não é. Então, eu tenho diferença da principal com auxiliar. Então, o que acontece aqui? 26 ohms pode ser a bitola do fio mais fina ou a questão de quantidade de espiras. Eu posso ter, por exemplo, como exemplo aqui, 100 espiras na bobina principal e 110 na bobina auxiliar. Então isso acarretou maior resistência ômica na minha bobina auxiliar. E quando acarretou maior resistência ômica, se eu alimentar esse motor, vamos dizer, entre esses dois pontos, eu coloco um capacitor, tá vendo? Capacitor, liguei o final da minha bobina principal e a auxiliar com o capacitor, fez essa ligação. Automaticamente esse lado do motor é meu comum, que é o que eu tenho aqui, meu vermelho. Por isso que ele faz ligação com qualquer terminal da outra, ó. Comum. Por que ele comum? Porque ele está ligado na bobina principal e também na bobina auxiliar, que é os dois terminais aqui, esse branco e esse preto. Em questão desse motor, esse branco é o final da bobina auxiliar. Aqui vai estar os dois inícios fechados um com o outro, que é isso aqui, ó. Os dois inícios fechados um com o outro. Aqui é o final da minha bobina auxiliar e aqui é o final da minha bobina principal. Tá vendo? Então, final da bobina principal e final da bobina auxiliar. Então, final da minha bobina principal, final da minha bobina auxiliar e o capacitor nos dois terminais. Então, quando eu alimento minha outra rede elétrica, que no caso é esse mesmo fio branco, tanto faz eu até cortar esse fio, esse grandão que já vem junto, e já alimentar direto nesse. Por quê? Porque é o mesmo fio. Apenas está aqui os cabinhos. Mas tipo assim, o fabricante determinou que o outro terminal da bobina principal precisa receber a fase ou o neutro da rede, vamos dizer que seja a fase, nesse outro terminal aqui, ó, que é o fio branco. E de repente, eu quiser inverter a rotação desse motor, posso trazer minha alimentação, ao invés de alimentar aqui, trazer para cá, ó. Ou seja, fazer a alimentação aqui desse lado. Meu motor vai girar ao contrário? Vai. Só que ele vai estar pegando a resistência ômica gigante em comparação a outra bobina por essa bobina auxiliar para que ele funcione. O que acontece aqui? Acontece duas coisas para vocês terem ideia.
Quando eu alimento esses dois pontos aqui, a bobina principal vai ser essa daqui. A minha bobina auxiliar deixou de ser bobina auxiliar e passou a ser bobina principal. Por quê? Porque eu estou alimentando ela diretamente, sem nenhuma interrupção de um componente. Agora quem passou a receber alimentação através de algum componente foi a bobina principal, que é o terminal que o capacitor vai estar mandando a alimentação para ela. Então ela passou a ser a bobina principal, estou usando como auxiliar, que é a bobina que tem menor resistência ohmica, e estou usando a bobina auxiliar como principal, estou alimentando ela diretamente com a rede elétrica. Aqui vai ter uma menor potência do meu motor, por quê? Porque eu tenho maior resistência ohmica, vai ter menor corrente circulando nessa bobina. Isso pode ocasionar também a questão de aquecimento na bobina, se for o caso do fio mais fino, pode ser que ele não suporte a amperagem de funcionamento dessa máquina, desse tanquinho, e vir acarretar, ou até um outro projeto que você fizer, vir acarretar aquecimento nessa bobina, e também esse capacitor passar a ser um capacitor de valor baixo para alimentar essa bobina aqui, ó. Então, isso aqui, quando você vê esses detalhes aqui, valor ohmico diferente, o motor não foi projetado para trabalhar nos dois sentidos. Mas se você tem um projeto e quer realmente fazer a utilização dele, vamos dizer que esse motor está posicionado no tanquinho lá, na carcaça dele, nessa posição. Você vê aqui, eu estou mostrando ele com os nomes da etiquetazinha dele para o meu lado. Então tá os nomezinhos em pé no meu modo de leitura. E vamos dizer que a ponta do eixo tá para cá, para frente, ó. E eu quero usar esse motor, vamos dizer que ele original está girando no sentido horário. E eu quero usar esse motor no sentido anti-horário. Eu medi as resistências ohmicas, você vê que não bateram, eu não tenho os valores idênticos, então minha bobina principal é diferente da minha bobina auxiliar. Então o que eu posso fazer aqui? A ponta do meu eixo tá para aqui e eu preciso usar ele no sentido anti-horário. Ao invés, é bem melhor você fazer isso do que inverter aqui no capacitor. Por quê? Você está fazendo o que eu mostrei aqui. Fazendo errado, alimentando a bobina auxiliar, usando ela como se fosse a principal e usando a bobina principal como se fosse auxiliar. Acarretou em perca de potência do motor e pode estar acarretando em amperagem alta na principal. Na verdade não vai ser alta, vai ser baixa pela questão que o capacitor não vai deixar passar o que a principal exigiria para funcionar. Então vai ter um problema disso aí. O capacitor pode não ser suficiente para alimentar auxiliar a principal e trabalhar o motor com falhas até na partida. Então o que você poderia fazer? Ele está nessa posição aqui, você desmonta, tira as tampazinhas dele aqui do lado, mantém o rotor na posição que está, pega a bobina, faz isso. Girou a bobina, essa bobina estava nesse sentido, vamos dizer, o fechamento estava para frente, você gira ele, coloca o fechamento para trás, coloca as tampazinhas do mesmo jeito, o rotor com a pontinha para lá que nem estava, fecha ele para trás, automaticamente ao girar essa bobina do estator, no caso essa bobina aqui, ao girar ela, o campo produzido por ela, na verdade, inverte o sentido. Então o motor também vai girar ao contrário. Se ele antes estava girando nesse sentido, ó, se eu nesse sentido eu tinha a bobina girando no sentido horário, quando eu girar a bobina e manter o estator, na verdade o motor na posição que estava, mas eu giro a bobina, então também eu vou conseguir inverter a rotação desse motor. Isso aqui é mais prático do que a questão de vir inventar de ligar, tirar a alimentação de um lado do capacitor e levar para o outro. A não ser que você faça as medições de resistência ohmica que eu mostrei e elas batam duas resistências idênticas, como nós marcamos na questão da máquina do motor, na verdade da bobina de máquina de lavar. Tivemos uma resistência ohmica máxima de 41.4 e tivemos duas resistências ohmicas 20.6, 21. Aproximadamente a mesma coisa, 0,4 ohms de diferença. Então vamos considerar a mesma coisa. Então vamos dizer que nós teve dois valores ohmicos aqui de 21 ohms. Então eu tenho duas bobinas idênticas. Agora se de repente tivesse dado 21 e 22, 23, então já tem um pouquinho de diferença. E sendo no caso da máquina de lavar, já tem erro com o motor. 2 ohms. Se deu o valor de diferença de 2 ohms, já lhe deixa um pouco na dúvida. Então confere certinho se seu multímetro está zerando a escala. Deve, quando você fechar as duas ponteiras aqui, curto-circuitar as duas.
ele deve zerar, que no caso no meu não está zerando. Ele deve zerar, deve marcar 00,0, para que você tenha certeza que ele não está lhe dando leitura com falha. Como também observar a questão de mau contato da ponteira nos terminais que você está fazendo a medição, ou até nos cabos, se os cabos estiverem desconectados nem esse. Ter certeza que está ok. Então, pessoal, a aula fica por aqui. Espero que tenham compreendido o que eu quis repassar. Em breve teremos bem mais assunto que esse. Eu agora foquei um pouco no canal na teoria de... não é teoria, na verdade, é na ideia de uma maratona, vamos dizer assim, de vídeos sobre motor de máquina de lavar e tanquinho. Então, alguns vídeos estão privados no canal, mas que eu vou estar vez ou outras liberando eles também para os inscritos. A maioria do vídeo é exclusivo ao curso rebobinamento em motor de máquina de lavar e tanquinho. Se você tem interesse em aprender isso aqui bem mais aprofundado, quiser adquirir o curso, então fica à vontade, vou estar deixando o link aí sempre abaixo dos vídeos. Quando você ver esses vídeos, motor de máquina de lavar, tanquinho, geralmente eu vou estar deixando o link. Se não tem interesse no curso, mas tem curiosidade, fica à vontade, se inscreve no canal para não estar perdendo novos conteúdos. Então, pessoal, espero de coração que, independente de você adquirir o curso ou não, esses conteúdos que vez ou outro eu posto no canal esteja lhe acrescentando conhecimento. Por que eu digo isso? Quero agradecer aos mais de 2.000 inscritos que eu tenho hoje no canal. Já é uma vitória gigantesca. Muitos não conseguem chegar nesse valor de inscritos, essa quantidade. Já desistem do conteúdo e eu não desisti por causa de vocês, na verdade. Se eu tivesse no meu canal, que eu tenho há bastante tempo, e tivesse com 20, 30 inscritos, certamente eu teria desistido há muito tempo. Então vocês viram o conteúdo, acreditaram, deram crédito a ele, e isso me deu força a manter o conteúdo. Então é isso aí. Espero que realmente o conteúdo auxilie vocês. Tem os cursos na plataforma Hotmart, rebobinamento de máquina de lavar, motor de tanquinho, motor de máquina de tanquinho e ventiladores. Também tem bastante vídeo no canal aí sobre ventiladores, mais de 60 vídeos. Qualquer coisa procura ali a playlist aí do canal aí, ventiladores, rebobinamento em motores de ventilador, que vocês vão também aprender bastante. De repente quer o curso, vai aprender um pouco a mais do que eu tenho ali, então fica à vontade. Não tá o link no vídeo aqui abaixo, se não tá, pergunta nos comentários aí, eu posso estar respondendo. Então, pessoal, ficamos por aqui.